Eleições 2016 agora aqui no SBT Meio-Dia. Você acompanha as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Itajaí. Prisco Paraíso conversou com Volney Morastone, Ana Carolina Martins e João Paulo Tavares Bastos. Candidato Volney Morastone, 4 vezes deputado estadual, 2 vezes vereador, prefeito, presidente da Assembleia, enfrentando 2 candidaturas relativamente novas. Esse diferencial lhe favorece ou lhe prejudica? Prisco, eu acho que me favorece, porque Itajaí vive uma crise sem precedentes, que parte é nacional, mas também local, e para poder governar Itajaí nesse próximo período, deve contar muito a experiência. Então, a minha candidatura, ela traz justamente essa marca da experiência, da segurança, né? E de uma mudança também com responsabilidade, porque justamente eu estou enfrentando 2 candidaturas novatas, que primeira vez que são candidatos a prefeito, não é? E com muito pouca experiência na administração pública, ou nenhuma experiência praticamente na administração pública. E a sua mudança do PT Trabalhadores para o PMDB não criou nenhum desgaste na opinião pública? Não, absolutamente, pelo contrário. Eu no PT sempre era tido como PMDBista, não é? Então, porque eu sempre advoguei que o PT em Santa Catarina ampliasse o seu leque de alianças, de coligações, né, e de tratativas políticas, principalmente com o PMDB. Então, a minha vinda foi muito benéfica, ela já estava sendo pensada, o convite já era reiterado de muitas vezes pelo ex-governador, senador Luiz Henrique, meu saudoso amigo, e quando decidi vir, porque aí estava sem mandato, quando não me reelegi deputado estadual, ficando sem mandato, então me senti livre. Missão cumprida no PT. Aliás, Luiz Henrique, que lhe permitiu exercer interinamente o governo do Estado quando presidente da Assembleia, né? Foi uma experiência ímpar, que o governador Luiz Henrique, e na época também o seu vice era o Eduardo Pinho Moreira, atual vice-governador também, me proporcionaram essa alternativa de, durante 2 semanas, poder governar interinamente o Estado. Foi uma experiência muito positiva. Agora, pelo conhecimento que tem da cidade de Itajaí, quais são hoje as principais deficiências? Olha, Itajaí é uma cidade que nós temos que conjugar o trabalho na área do desenvolvimento econômico e o trabalho social. Itajaí ainda é uma cidade rica, podemos dizer, mas tem um cinturão de pobreza muito grande. O principal problema hoje a ser resolvido é o porto. O porto é a principal força motriz da nossa economia para impulsionar todo o nosso crescimento, desenvolvimento, e também é a principal fonte que, direto ou indiretamente, promove a arrecadação para os cofres públicos. Quando o porto vai mal, a cidade vai mal. Porque ele é municipal, mas os recursos precisam vir de Brasília, que não os transfere, né? Na verdade, o porto, o patrimônio é nacional. A gestão é municipal, é o primeiro porto público, primeiro porto brasileiro com gestão municipal. E ultimamente, embora a última lei de 2013 dos portos também andou tirando um pouco da força dessa municipalização, que nós temos que reconquistá-la. Mas, seja desde resolver questões atuais com a IPM Terminals, que tem o contrato de operacional do porto, que ainda tem 5 anos para cumprir esse contrato e ela quer uma luz no final do túnel, que daqui a 5 anos tem alguma possibilidade de continuar. Uma garantia, né? Até porque ela tem mais de 300 milhões de investimentos ainda para fazer na infraestrutura e na superestrutura do porto. Até porque nós precisamos da bacia de evolução. Está sendo feita a primeira etapa, que com 150 milhões do governo do Estado. Mas nós precisamos da segunda etapa, para entrar navios de até 366 metros, senão nós vamos perder competitividade com outros portos. E para concluir os berços 3 e 4, que nós queremos imediatamente abri-los para carga geral, para sair só do nosso módulo, que é a carga frigorificada, que é suíno e frango, que vem do nosso oeste catarinense. E abrindo para carga geral, vai imediatamente girar a roda da economia. Então, na verdade, o porto é a primeira grande força e as decisões sobre ele é a partir da liderança do novo prefeito com o governador, porque importa para Santa Catarina, e no gabinete da presidência em Brasília, uma solução eminentemente política. Candidata Ana Carolina Martins, é um verdadeiro furacão na disputa pela Prefeitura de Itajaí. Como é que surgiu essa candidatura?
A candidatura, Prisco, na verdade, surgiu como quase uma novidade para mim também. Eu não tinha uma expectativa tão grande e isso foi uma resposta das ruas, né? Foram as pesquisas, foi mesmo a população que me solicitou essa doação para o município e hoje me sinto preparada para representar melhor Itajaense. Mas foi construída essa candidatura porque é um primeiro mandato de vereadora e já surge como favorita? Não, ela não foi construída propositalmente. Na verdade, eu estou vereadora, né, da oposição e acredito que o meu bom desempenho na Câmara de Vereadores, num momento, inclusive, muito triste para Itajaí, né, que teve as operações e ali eu me posicionei. Acredito que, nesse momento, eu conquistei e ganhei o coração dos itajaienses. Agora, a coincidência com a cassação de uma presidente da República, isso cria algum mal-estar no contato com o eleitor? Na verdade, o preconceito por ser mulher ele já acontece muito antes da Dilma, né? Eu senti isso na política, mas eu tenho recebido o calor das ruas sem esse tipo de problema. Tenho feito aquela campanha de porta a porta, conversando, que é o tipo de governo que eu quero fazer, Uma de ouvir as pessoas. Corpo a corpo, né? Sim, é uma campanha de corpo a corpo, apesar de utilizar muito das redes sociais, as pessoas sabem, mas um tipo bem informal, né? Nós estamos falando entre amigos, na verdade. Agora, de um lado, uma candidatura de um ex-prefeito e, de outro, uma candidatura que também é uma novidade, mas respaldada num prefeito de 16 anos. Como é que é transitar nessa travessia? Como eu disse, eu faço isso com bastante tranquilidade, Prisco, porque eu estou hoje candidata por força do povo. Na verdade, as pessoas querem mudança. E se elas não têm medo de mudar, o meu nome é opção. Então, a gente já pede desde já o 45 para quem não tem medo de mudar, né? As pessoas costumaram me subestimar muito na Câmara de Vereadores. Eu fui muito maltratada lá nos primeiros anos, mas consegui melhorar o meu trabalho. Hoje estou vice-presidente da Câmara e candidata a prefeita do segundo maior PIB de Santa Catarina. E quais são as prioridades da cidade de Itajaí, na sua avaliação? Eu não tenho dúvida que a prioridade de Itajaí seja saúde e segurança, mas vamos pensar muito também na questão econômica, né? Porque nós temos uma situação muito complicada no Porto de Itajaí que nós precisamos trabalhar. Antes de chegar na questão do Porto, as carências administrativas são mais na área da saúde? As carências administrativas estão mais na área da saúde. Itajaí tem cerca de 20 mil pessoas aguardando na fila de cirurgias ou mesmo simples procedimentos, né? Para te fazer uma endoscopia hoje em Itajaí levam cerca de 3 anos. Então, algo precisa ser feito porque nós tendo um doente dentro de casa, nós temos uma família toda doente. E educação e segurança? Segurança, Itajaí clama muito e é algo que precisa ser estudado e reforçado, né? Na educação, nossos maiores problemas ainda estão em valorização do servidor. E também, né, começar a acomodar de forma decente as nossas crianças, que ainda temos uma lista de espera acima de 1.000, aguardando para ser acolhida pelas nossas creches. Quando falou a candidata em economia, se restringe às obras necessárias no Porto de Itajaí ou tem outra frente também? Não, Prisco, nós temos que pensar em porto, nós temos que pensar em pesca, nós temos que pensar em construção civil e também indústria naval. São 4 potências, né, aqui em Itajaí que nós precisamos resgatar e depois fomentar mais empregos. E o Porto preservá-lo municipal? O Porto preservá-lo municipal e trabalhar duro, viu? Começando, se a gente tiver o sucesso do nosso projeto, dia 1º de janeiro, deixando o Porto ser assumido por profissionais técnicos, né? Eu já escutei muita gente falar sobre isso, mas, na verdade, na prática, eu não vi fazer. Há mais de 20 anos é um cargo político, porém, depois desse período, sempre em decadência. Candidato João Paulo, a desistência de Paulinho Bornhausen deixou o prefeito Jandir Bellini sem candidato. Lhe pegou de surpresa a escolha? Não, eu sou desse grupo político desde sempre, minha filiação são de mais de 20 anos, participei da administração pública e quando chamado a atender os interesses da minha cidade, eu não me furtei. É uma honra ser candidato e será uma honra ser prefeito de Itajaí. Jandir Bellini é um grande cabo eleitoral, né? Afinal de contas, foram 16 anos como prefeito. Sim, por óbvio que existem coisas que precisam ser melhoradas, mas o legado que o Jandir deixa para a cidade é um legado sem precedentes na história. São 16 anos, não é? Nós municipalizamos o Porto, municipalizamos o serviço de água e esgoto, criamos o Instituto de Previdência de Itajaí. São várias as conquistas. Muito ainda tem por ser feito. A cidade cresceu 750% nos últimos 20 anos e a sua infraestrutura não acompanhou o desenvolvimento econômico. Mas estamos aliando a experiência
com a inovação, com a coragem dessa nova geração que passa a assumir o comando da cidade a partir de 1º de janeiro, se Deus quiser. Os outros 2 candidatos são bem mais conhecidos na cidade. A sua candidatura, o seu nome não tem conhecimento eleitoral. Esse é o grande desafio nesse momento? Esse é o grande desafio, mas no momento político que nós vivemos, ser um político conhecido não é, vamos dizer assim, das maiores vantagens. Os políticos muito conhecidos também são conhecidos por maus feitos e alguns por falta de preparo. Não ser conhecido é alguma coisa que a gente consegue resolver compartilhando os vídeos, mostrando para os amigos. Agora, falta de competência, falta de equilíbrio, falta de conhecimento para bem gerir a máquina pública, não há marqueteiro que dê jeito. Essa é a primeira eleição de João Paulo. Até então, só movimento sindical e OAB. Eleições abertas é a primeira, mas eu participo da política lato sensu desde sempre. Eu fiz o Fora Collor, trabalhei no Fora Paulo Afonso, fui do movimento estudantil, militei na Ordem dos Advogados do Brasil, hoje sou conselheiro federal eleito, um dos 3 representantes, propus o fim do foro privilegiado, dentre outras medidas que me orgulham para apresentar o meu nome à disposição do povo de Itajaí. Quais são as principais deficiências hoje da cidade de Itajaí? Demandas que precisam ser atacadas? Nós temos uma boa qualidade no ensino público. Os nossos índices são muito bons, mas temos 2.800 crianças esperando vaga na creche. Isso é um problema sério para as crianças e para as mães, né, que tem que ser resolvido. Nós temos também uma grande quantidade de centros de saúde, mas a qualidade do atendimento é muito precária e a fila dos exames de média e alta complexidade passa de 6 meses, em alguns casos até de 2 anos. E o transporte público em Itajaí, que infelizmente só abriga 8% da população, e é lastimável. Itajaí hoje é a segunda economia do Estado, mas também tem a explosão demográfica e as dificuldades na questão portuária, recursos que não vêm para a ampliação do porto. Isso também é uma prioridade? Sim, o Porto sofreu uma catástrofe na enchente de 2008 e ele tem operado desde lá com 1,5 berço praticamente. Né? A burocracia de Brasília tem impedido a conclusão das obras dos berços 3 e 4, não é? E a definição da prorrogação do contrato dos berços 1 e 2, que hoje estão terceirizados com a iniciativa privada. Itajaí perdeu o comando sobre o porto para órgãos burocráticos de Brasília. Nós precisamos retomar isso, porque o povo de Itajaí sabe como bem gerir o nosso porto. E preservar o porto como municipal. Municipal, mas com autonomia. Certo. Né? Com autonomia decisória, para trazer novos negócios e tornar-se mais agressivo na busca de parceiros comerciais. Ok.